Muito boa noite a todos. Está começando o primeiro episódio do Panorama Político, um espaço criado para discutir política, sociedade, gestão pública, cultura e os temas que impactam diretamente a vida da nossa população. E olha, já começamos em grande estilo. Todas as semanas vamos receber convidados especiais para conversas leves, inteligentes, cheias de conteúdo. E hoje temos a honra de receber nos nossos bastante conhecido no meio jurídico e político de Vitória da Conquista. Pois é, o nosso convidado de hoje é o advogado há mais de 26 anos, especialista em ciências criminalistas, com forte atuação no direito público, civil e empresarial e na política. Atuou como procurador do município de Vitória da Conquista entre 2013 e 2016. Foi procurador-geral da Câmara Municipal em 2021 e participou diretamente de importantes campanhas políticas na nossa cidade. Hoje vamos conhecer não apenas o profissional, mas também o lado humano, a trajetória e os projetos do pré-candidato a deputado estadual, Wagner Alves. Seja bem-vindo ao Panorama Político. Muito boa noite, pré-candidato. Eu gostaria de saber quem é Wagner Alves. Boa noite, meus amigos Luciano e Ramon. Dizer para vocês que é uma satisfação, né, estar aqui participando do primeiro episódio do Panorama Político. Desejo sucesso a vocês. Importante, mais um canal de comunicação em nossa querida Vitória da Conquista e região, para levar propostas, levar as ideias das pessoas, né, que querem e se colocam à disposição do povo de Vitória da Conquista, né, para representá-los em cargos políticos. Isso aí. Quem é Wagner Alves, além da advocacia e da política? Wagner Alves é um cidadão conquistense de 51 anos, advogado há 26 anos, vocacionado na advocacia, pai, filho, irmão e prestes a ser avô, né? Também. E aceitou uma missão agora de buscar maior representatividade para o povo de Vitória da Conquista, para a região sudoeste e, sobretudo, para o nosso querido estado da Bahia. Wagner Alves é essa pessoa simples, que vem do campo, de uma família basicamente de pessoas que viveram sempre, né, da produção rural, né, da agropecuária, e que optou, né, por vocação em fazer o curso de Direito. Isso em 1995, em Teófilo Otoni, eu comecei a fazer o curso de Direito, concluí em 99. No início de 2000, eu me inscrevi na Ordem dos Advogados do Brasil, sou advogado desde o ano de 2000, e amo o que faço na advocacia. Sempre fui mesmo predestinado a defender os interesses das pessoas que me contrataram, né? Defendo com paixão, trabalho com a melhor técnica possível, buscando sempre o melhor para os meus constituintes, para os meus clientes. E a pergunta que vocês fizeram, quem é Wagner Alves, é esse cidadão simples, que alguns chamam de reservado, mas que agora se colocou, Luciano, no campo da política, né? E precisa mostrar para o povo da Bahia quem é, quais são as suas propostas, o que objetiva ao aceitar esse convite, né, de se lançar pré-candidato a deputado estadual, no caso pela União Brasil. Wagner, você atuou no direito público, civil e empresarial. Qual dessas áreas mais lhe ensinou sobre gestão pública? Pronto. Eu já, Luciano, inclusive, alguns não sabem, mas eu já fui professor de direito administrativo. Então, dentre estas matérias todas, a minha experiência com o direito administrativo, basicamente, e com o direito constitucional, me habilitaram a um convite e um exercício de um cargo público nos anos de 2013 a 2016, como procurador jurídico do município de Vitória da Conquista, né? Eu, apesar de ser especialista em ciências criminais, foi essa experiência como procurador jurídico do município de Vitória da Conquista e, sobretudo, como procurador-geral da Câmara Municipal no ano de 2021, na gestão do nosso querido Luiz Carlos Udé, estas experiências, né, principalmente trabalhando com processos administrativos, tanto no município quanto na Câmara, foi que me trouxeram para um cenário de políticas públicas, né, porque você ali como procurador,
Você não tem uma função estática. No meu caso, eu tinha a liberdade, inclusive, de participar, por exemplo, do Conselho Municipal de Transporte. Eu tinha uma cadeira cativa lá nesse conselho. Dali você busca muita experiência em diversas áreas. Por vezes, eu representei o município de Vitória da Conquista em audiências públicas na Câmara Municipal, tratando dos mais diversos temas. Então, isso me agregou muito conhecimento. Isso trouxe uma bagagem relevante para que eu conhecesse nos, de dentro, né, nos bastidores, o que é uma política pública efetiva. Aquela política que consegue entregar resultados. Trabalhando como procurador, basicamente, isso agregou conhecimento e me fez também despertar o interesse para desenvolver projetos, né, tratar a política pública de forma eficiente, que é o que a gente precisa. É isso aí. Você já até praticamente respondeu. Qual seria a importância jurídica dentro da política e da gestão pública? Pronto, Ramon. Como eu disse, o fato de você exercer um cargo público, no meu caso, um cargo técnico, mas que você tem acesso a participar de diversos temas ali, de diversas reuniões, das mais diversas áreas, isso me agregou muito, né? Me trouxe a realidade de políticas públicas que são eficientes. Por exemplo, nós já discutimos, eu participei ativamente da política pública envolvendo o Rio Pardo, né? Que tem uma bacia hidrográfica relevante ali no Nordeste de Minas Gerais e que nós poderíamos já ter também no estado da Bahia. Infelizmente, a política pública lá em Minas, aproveitando esse mesmo recurso hídrico, se revelou muito mais eficiente que esta que o governo do estado e o governo federal deixam de executar aqui na nossa região de Vitória da Conquista. Deixaram de trazer, por não se empenharem, por exemplo, na construção da barragem do Rio Pardo, deixaram de trazer o progresso não só para a Vitória da Conquista, mas para toda aquela região de Encruzilhada, de Cândido Sales, né? Que poderia hoje estar sendo contemplada aí com benefícios, com investimentos, se o governo federal tivesse abraçado essa causa lá atrás. Infelizmente, Minas avançou com a bacia hidrográfica do Rio Pardo. Eu estou citando só um tema, viu, Ramon? Sim. Mas diversos outros temas nós poderíamos abordar aqui, de políticas públicas que foram executadas em um estado, deixaram de ser executadas em outro, eu estou falando Minas e Bahia, e por isso não nos agregou, não nos trouxe o progresso, né, que é tão esperado e tão sonhado. Mas esperamos a mudança também nos quadros políticos para que possamos avançar, né, para que possamos avançar também nesse crescimento aqui no estado da Bahia. Eu queria entender o seguinte, na sua visão hoje, o que mudou assim, na política assim, nesses últimos anos para cá? Luciana, eu preciso que você me diga se você quer uma resposta no âmbito nacional ou se você queria algo mais regional. Regional. Pronto. O que eu percebo, Luciana, é um vazio representativo na política de Vitória da Conquista e da região sudeste. Me lembro bem que quando nós tínhamos aqui aproximadamente 100 mil eleitores, nós tínhamos aqui 4 deputados, 2 federais e 2 estaduais. Então, em termos de representação política, infelizmente, Conquista caminhou para trás, né? O que Conquista ganhou em termos de progresso econômico, de extensão, né, de investimento, a gente perdeu em quadros de representação política. Nós sabemos a importância de termos mais representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e por que não no Senado, por que não na governadoria, por que não na presidência da República. Olha o tamanho de Conquista, olha a importância de Conquista para toda a região sudoeste do estado da Bahia, Conquista que abraça 78 municípios da região sudeste, Conquista que abraça o nordeste de Minas Gerais, com saúde, com educação, com comércio, com a indústria. Ao tempo que Conquista é pujante, cresce em termos financeiros, perde em termos políticos. E se nós já temos esse crescimento visível, devemos muito à boa gestão pública que nós temos atualmente no município de Vitória da Conquista. E que, infelizmente, poderíamos estar muito maiores se nós tivéssemos aí a ajuda, né, o braço forte de deputados que realmente trabalhassem pela região sudoeste, trabalhassem por Vitória da Conquista, para cá trouxessem investimentos. Então, o que eu percebo na nossa política regional, como você perguntou, é um vazio representativo. É uma voz que realmente represente Vitória da Conquista, que traga investimentos, que traga qualidade de vida para o povo nosso, de Vitória da Conquista, da região sudoeste e, claro, todo o estado da Bahia. E nós precisamos também valorizar e lutar para que sejam pessoas de Vitória da Conquista, né? Precisamos estar aí juntos, porque muitos eleitores estão desacreditados na política, né? Porque como
na sua opinião, como reconquistar essas pessoas? Perfeita a sua pergunta, Ramon. A forma de você reconquistar o eleitor é você ser sério, né? É você ter uma conduta que a pessoa possa acreditar em você. Então, quem é este pré-candidato que está colocando o seu nome? É uma pessoa de princípios cristãos? É honesto? Né? Tem capacidade? Então, é isso que vai reconquistar o eleitor. Porque eu concordo, Ramon, e me coloco na condição de eleitor também. Existe um desalento, um descrédito, porque não porque a política seja ruim. A política ela tem que ser enxergada como um instrumento de transformação social. Mas quem causa esse descrédito são os maus políticos. São estes oportunistas que de 4 em 4 anos batem à porta do eleitor em busca do voto, mas que não cumprem o seu papel depois. Então, a partir do momento que nós, eleitores, que eu também sou eleitor, né? A partir do momento que nós, eleitores, começarmos a ter o cuidado, ali não é perda de tempo, é um investimento de tempo. Você investir o seu tempo e entender quem é essa pessoa que está colocando o seu nome como pré-candidato, a partir dali é o primeiro passo para que você eleja bons representantes. Que você passa a conhecer o seu pré-candidato. Verifica se você tem identidade com ele. Verifica se essa pessoa tem seriedade nas suas propostas. Né? Se tem boas propostas e se tem planejamento para a vida pública. Porque a vida pública, já diz, você não vai trabalhar para si, você vai trabalhar para o seu povo. Aqueles que te elegeram esperam de você, aqueles que depositaram a confiança em você esperam de você trabalho, competência, respeito com o dinheiro público, porque eles são remunerados para isso. Os parlamentares, os prefeitos, os governadores são remunerados para trabalhar pelo povo. Não estão ali fazendo favor a ninguém. Então é isso que se espera que aconteça, né? Que as pessoas consigam votar com consciência, é o que nós chamamos de voto qualificado, para que a respeitabilidade volte ao ambiente público. Então nós precisamos reconquistar os eleitores. Sem festa, sem firula, com seriedade. Porque a política não tem espaço para molequeira, para molecagem. A política é um espaço para homens e mulheres sérios e sérias. Então, o eleitor está desacreditado de tanto ver o que está acontecendo aí todo dia. Né? É um evento atrás do outro, envergonhando a nossa população. Então, é nós começarmos a elegermos melhor os nossos representantes para que as pessoas se sintam entusiasmadas em votar. A minha pergunta assim, como surgiu essa construção assim, do seu nome para disputar essa vaga na Assembleia Legislativa, em cima desse contexto todo que você acabou de explicar? Luciana, como é do conhecimento de todos, eu faço parte de um grupo político muito bem consolidado aqui na região de Vitória da Conquista, liderado pela nossa prefeita Sheila Lemos. E que temos como referência a nossa ex-vice-prefeita Irma Lemos. Né? São pessoas dignas, decentes, que fazem parte de um grupo político de pessoas dignas e decentes. A partir daí, e diante dessa necessidade, né, de nós termos representatividade de qualidade na Assembleia Legislativa, houve a indicação do meu nome. Não foi uma imposição, como eu sempre digo. Dentro do grupo político da prefeita Sheila Lemos, esse nome foi discutido, né, foi aprovado, e a partir daí me foi feito o convite para que eu pudesse, né, ser o nome a representar este grupo político numa pré-candidatura à Assembleia Legislativa. Então, foi a partir daí de um consenso, de um entendimento conjunto dos integrantes desse grupo político que nós começamos a construir esse caminho, a pavimentar. A partir do momento que me foi feito o convite, eu, logicamente, analisei, né, porque você muda totalmente a sua vida a partir do momento que você recebe um convite dessa magnitude, dessa importância, porque é uma responsabilidade muito grande. Você imagina aí quantos mil eleitores nós temos aqui na nossa região sudoeste, principalmente no estado da Bahia. Então você precisa representar o seu povo de forma digna. E você precisa, sobretudo, não é achar, você precisa ter a certeza de que você está preparado para exercer um cargo político desta importância, né? Que pode, inclusive, fazer muita diferença na vida das pessoas onde nós vivemos, que é o estado da Bahia. Então, dentro dessa construção conjunta do grupo político liderado pela nossa prefeita Sheila Lemos, eu aceitei o convite por entender que eu estou preparado, por ter a certeza que eu tenho preparo, que eu tenho a competência para bem representar o nosso povo do estado da Bahia.
Com certeza. Doutor Wagner, nós temos acompanhado sempre essa sua jornada e essa sua caminhada. E, e o que nós temos aqui a falar é o seguinte: é necessário pessoas como o senhor está aqui se lançando candidato, porque se pessoas de bem, como você, como todos os outros aqui, como o grupo político daqui da cidade, não se lançam candidato, quem vai ocupar o espaço são aqueles que não querem o melhor para a sua população, né? Só visam o bem mais bem próprio. Como está sendo a recepção da população à sua pré-candidatura, nessa toda essa caminhada que você tem feito? Ramon, eu tenho sido abraçado por onde passo, né? Graças a Deus, a gente tem tido, assim, do povo da nossa região, eu digo aí da região sudoeste, porque eu estou aqui em Vitória da Conquista, mas eu estou trabalhando em muitas outras cidades aqui da região sudoeste, entendendo as demandas. Então, por onde nós passamos, graças a Deus, nós temos sido muito bem recebidos, né? A gente tem tido a oportunidade de debater com as pessoas os temas de interesse regional, né? Seja na área da saúde, da educação, sobretudo agora, recentemente, com muita atividade envolvendo o campo, né? Nós sabemos a extensão territorial que nós temos em Vitória da Conquista e os municípios circunvizinhos, o quanto o agro é importante para essa economia local, né? O quanto o agro traz recursos, traz qualidade de vida para o nosso povo. Então, por onde nós temos passado em todas as reuniões, seja na cidade, seja na zona rural, seja nas cidades circunvizinhas, né, principalmente aqui da região sudoeste, e em demais outras que nem compreendem a região sudoeste, mas as pessoas têm entendido a importância de um mandato com uma pessoa que realmente se propõe a bem representar o seu povo. Então, a percepção nossa é de que o povo realmente tem entendido, tem se identificado com essa nossa pré-candidatura, né? E isso nos alegra muito porque, na verdade, é uma motivação para você continuar a caminhada. A partir do momento que o povo abraça um projeto desse, que o apoio vem de forma sincera, a gente também se sente motivado a continuar na caminhada. Porque, é claro, quando você coloca o seu nome, alguém sempre quer colocar uma pedra de tropeço. Mas a gente confia em Deus e a gente confia também, digamos, no discernimento do nosso povo para saber escolher lá na frente quem efetivamente deva representá-los. Doutor Wagner, a prefeita Sheila Lemos hoje ela é uma das grandes lideranças, não só aqui no município de Vitória da Conquista, nossa terceira maior cidade da Bahia, mas como em toda a Bahia. E ela vem provando isso em todos os municípios e recentemente aí também em Salvador, na campanha do lançamento aí do pré-candidato ao governo do estado, a Neto. Como o apoio da prefeita Sheila Lemos fortalece ainda mais a sua caminhada? Luciana, Sheila, graças a Deus, e sobretudo pelo trabalho dela, pela pessoa que Sheila é, ela se tornou uma liderança regional, né? Sheila nos orgulha porque, por onde eu passo, inclusive até dentro da pergunta que a Ramon fez anteriormente, cidades que não têm, às vezes, ligação direta com Vitória da Conquista, mas as pessoas conhecem Sheila pelo trabalho que ela desenvolve, né? Então, receber o apoio de uma pessoa tão qualificada, né, porque mostrou o seu valor à frente de uma prefeitura como Vitória da Conquista, isso para mim não só é um motivo de orgulho, mas fortalece muito a gente nessa caminhada. Porque, com certeza, Sheila jamais indicaria um nome que não fosse o nome da confiança dela, mas que, sobretudo, tivesse competência. Sheila não faria isso com o povo da Bahia. Sheila só indicou esse nome porque ela acredita nesse meu nome. Ela acredita que eu posso fazer muito mais pelo povo da Bahia, que eu posso fazer muito mais pela região sudoeste, que eu posso fazer muito mais por Vitória da Conquista. Então, por enxergar imensas qualidades, houve essa indicação do grupo, que é capitaneado por Sheila, mas por entender que a gente tem competência para buscar o melhor para a nossa gente. Então, claro, Sheila, com essa importância que ela tem no cenário político, para mim, na minha caminhada, além de ser um orgulho, é uma força que a gente precisa para poder alcançar essa cadeira na Assembleia Legislativa. E você hoje está filiado ao União Brasil. É um partido grande, um partido que tem uma representatividade em todo o estado e no Brasil, não é isso? O que você acha? Você acha que o União Brasil, qual a importância do apoio do União Brasil para a sua campanha? Eu entendo que o União Brasil, ele é um partido muito bem estruturado. É um partido que você verifica que não está envolvido em escândalos. Tem excelentes quadros.
faz a diferença não só na política da Bahia, mas como na política do Brasil, né? De forma positiva, a União Brasil tem atuado. E eu tenho toda a satisfação de fazer parte da União Brasil, de ser filiado à União Brasil, e entendo que hoje, logicamente, você não pode governar sozinho. Então, se você vai para uma Assembleia Legislativa e você tem uma bancada grande, né, como costumeiramente o União Brasil tem, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, você faz parte de um grupo que tem força. E quanto mais força política você tiver, mais possibilidade você tem de trazer recursos para a sua região. Então, a União Brasil hoje ele tem uma importância singular para mim, mas, sobretudo, para a Vitória da Conquista, para a região sudoeste, porque é através da União Brasil que a gente se credencia a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Inclusive, Ramon, quero fazer uma observação. União Brasil hoje ele tem 553 prefeitos em todas as regiões do país. É um Não partido falei que que era vem, forte? é um partido que vem crescendo a cada dia. Eu gostaria de saber quais são as maiores necessidades de Vitória da Conquista e da região sudoeste. Luciana, nós temos muitas necessidades ainda, né, a serem supridas. Mas, claro, precisamos da junção de forças, né, para suprir essas necessidades. Aqui em Conquista, vocês podem verificar que muitos investimentos foram feitos, principalmente em obras estruturantes, né, obras de infraestrutura, porque isso demanda muito recurso. Então, não só o prefeito Wesley, mas como a prefeita Sheila tiveram que lançar a mão de empréstimos, porque com recursos próprios, com essa receita ordinária, não se consegue fazer obras estruturantes, obras que são de impacto financeiro grande. Então, nós temos aí obras de macrodrenagem, obras de microdrenagem, obras de pavimentação, de iluminação pública. Então, assim, nós temos obras que representam um avanço, né, na nossa cidade, Vitória da Conquista, mas claro que ainda temos demandas na área da saúde, principalmente, que precisam ser supridas e atendidas, mas porque são demandas, assim, verbas de custeio. E eu sempre ressalto isso. Conquista não recebe do governo do estado, muito menos da União Federal, os recursos necessários para pagar essa conta. Vitória da Conquista, a gestão pública municipal, tem arcado com uma conta sozinha, basicamente, porque atende toda a região sudoeste, atende o Nordeste e Minas Gerais, e não recebe essa contrapartida nem do governo do estado, da Bahia, nem do governo do estado de Minas Gerais. Agora, poderia receber de Minas Gerais? Às vezes a pessoa pergunta, né? Aí, é possível você receber uma verba, por exemplo, para a saúde? É possível, sim, através de uma pactuação entre o governo de Minas Gerais com o governo da Bahia. Porque Nordeste e Minas Gerais é atendido em Vitória da Conquista, mas Conquista paga a conta sozinha. Não que o governo de Minas não tenha se empenhado, como é do conhecimento público, o governador Romeu Zema, que se afastou agora para se candidatar a um cargo na presidência da República, ele esteve em Vitória da Conquista. E juntamente com os seus secretários da área, né, da saúde, ele se empenhou em fazer uma pactuação com o estado da Bahia. A prefeita Sheila, inclusive, ela esteve à frente disso aí, mas não pode se fazer uma pactuação entre o município e o estado, entre estado e estado. E eu não vi, sinceramente, espero que isso avance, eu não vi um avanço da parte do estado da Bahia, ou seja, Minas teve todo o interesse de fazer uma pactuação para trazer recursos, ou seja, para que a bancada mineira pusesse recurso em Vitória da Conquista para a saúde, mas não vi esse mesmo interesse, infelizmente, do estado da Bahia em fazer essa pactuação. Então, Conquista continua pagando essa conta sozinha. É uma deficiência que nós temos aqui, não é necessariamente de atendimento, a gente poderia avançar mais, é de falta de recursos para custear a saúde de Vitória da Conquista. E falta recurso porque, novamente, eu volto à tecla, não temos representatividade. Falta dinheiro a ser depositado em Vitória da Conquista pelo trabalho, pela destinação dos nossos deputados. Se nós temos um custo mensal, por exemplo, só no Isaú Matos, de 5 milhões mês, que é o dinheiro que o município tem que repassar para lá, de onde vem isso? Né? De onde vem esse valor? O governo do estado da Bahia, não por, digamos assim, livre e espontânea vontade, mas ele coloca aqui 800 mil mês, às vezes até atrasa, para uma saúde que custa para o município de Vitória da Conquista 5 milhões mês. Então, é uma conta que Vitória da Conquista está pagando sem ter condições de pagar. Então, nós temos essa dificuldade financeira hoje em Vitória da Conquista porque o governo do estado não faz o seu papel. A União também não faz o seu papel. São governos do PT. Na verdade, a conta não fecha, né? Porque você tem que tirar de um lugar para jogar em outro, que seria uma responsabilidade de outros municípios que Perfeito. Vitória da Conquista, como a terceira maior cidade da Bahia, absorve isso, né? Perfeito. E
No seu caso seja eleito, existe alguma área específica que você deseja priorizar no seu mandato? Ramon, é, um, um mandato de um deputado estadual, ele tem que buscar as áreas que realmente tragam qualidade de vida para o cidadão, né? Então, ele tem que seguir uma ordem de prioridade. Claro que ele tem que trabalhar muito focado na saúde, na educação, mas tem uma bandeira que, dentre essas todas importantes, da assistência social, né, do meio ambiente, mas tem uma que me toca muito, que é a bandeira do agronegócio, né? Eu tenho uma bandeira também que me toca muito, que é a bandeira da cultura. Nós estivemos reunidos um tempo atrás, pouco tempo atrás, com os artistas de Vitória da Conquista. Então a gente vê pouco investimento na área da cultura em Vitória da Conquista e na região. Dali surgiram algumas propostas muito interessantes nessa reunião, né? Como um estúdio compartilhado, né? Uma assessoria mais efetiva, né? Para muitos desses artistas que são microempreendedores individuais. Então, dali surgiram propostas interessantes que eu vou levar como uma bandeira dessa pré-candidatura e da futura candidatura. E o agronegócio também me toca bastante no sentido de nós investirmos, por exemplo, em assistência técnica, no associativismo, no cooperativismo, porque através disso a gente consegue unir pequenos produtores, né? Seguindo ali a vocação da região. Nós temos muito espaço aqui, por exemplo, a gente vê um investimento já hoje maciço em Vitória da Conquista, mas em franca ascensão, por exemplo, na silvicultura, né? Na questão do eucalipto, na mandiocultura, nós temos aí uma fecularia também, que hoje já ocupa um grande espaço, mas eu entendo ainda que esse pequeno produtor, ainda nós temos que assisti-lo mais, né? E eu enxergo no cooperativismo e enxergo no associativismo a forma de nós abraçarmos esse pessoal, né? Com produtos artesanais, com o selo de produto artesanal. Nós temos aqui agora uma feira que está se iniciando aí em Sebastião, com São Sebastião, com produtos da terra, né? Nós temos lá pessoas que produzem desde doces, né, feito com frutas regionais, produzidas hortaliças, né? Nós temos ali também a questão de queijos. Então, assim, por que não de nós transformarmos isso em cooperativas, em associações e profissionalizarmos isso, inclusive já intermediando uma venda até para o mercado externo, né, desses produtos com selo artesanal, como nós temos ali o queijo da canastra, da Serra da Canastra, né, que agregou valor porque houve uma intervenção do poder público. A partir do momento que o poder público, como nós temos aqui em Conquista, a Prefeitura de Vitória da Conquista tem desempenhado um papel importante na regularização das associações, associação legal, né? Isso é obrigação do poder público, é assistir às pessoas para que elas tenham formalidade, que elas saiam da informalidade. E através disso elas consigam produzir com qualidade, agregando valor ao seu produto, né? Então tudo isso é política pública de qualidade. A partir do momento que você tem política pública de qualidade, você consegue não só dar qualidade de vida para o cidadão, mas você consegue trazer ferramentas para que ele viva dignamente na terra, né? Sem sair dali, podendo criar seus filhos ali. Porque nós temos uma zona rural vasta, mas nós temos um ônibus escolar chegando lá para buscar o filho daquele trabalhador rural e levar para uma escola decente. Escolas de tempo integral que tem sido aí uma crescente nessa gestão atual de Vitória da Conquista. Então, tudo isso é integrado. É você manter o homem no campo, dando qualidade de vida para ele, mas para os seus filhos, para os seus descendentes. É o que nós temos visto aí, mas temos que avançar mais. Nós temos que avançar, digo assim, no campo do Estado da Bahia, investindo no associativismo, no cooperativismo e, sobretudo, no modal de transporte. A gente precisa também investir nessa infraestrutura, né? É o ir e vir com qualidade, porque tudo isso gera economia. Fazer com que outras cidades também possam ser exemplo para a Bahia, como é Vitória da Conquista, né? Perfeito. Exatamente. Doutor Wagner, a Bahia hoje enfrenta problemas na segurança pública. Eu gostaria de saber qual a sua visão sobre essa situação de enfrentamento da segurança pública na Bahia. Olha, a situação da segurança pública na Bahia, na minha percepção e na percepção de quem lê, assiste, é lamentável. Quando você vê, às vezes, comemorar, é porque estão comemorando já no nível de desastre. Ah, porque baixou o nível de homicídio. Gente, estão comemorando
um verdadeiro desastre. Nós vivemos na Bahia um estado de guerra. Nós vivemos na Bahia um estado de guerra. Alto índice de criminalidade, né? Então, está mais que comprovado que a política pública voltada para a segurança na Bahia está muito ruim, não funciona. É fato isso. Qualquer veículo de comunicação hoje, inclusive aqueles que fazem análise do ponto de vista internacional, que comparam os índices, verifica que a Bahia está muito ruim. Nós temos 20 anos de PT aí, um verdadeiro desastre na segurança pública, né? É um dos estados mais violentos, é um dos estados em que a polícia realmente não tem conseguido eficiência, né, no combate à criminalidade. Agora, para a nossa felicidade, aqui em Vitória da Conquista, nós ainda temos bons índices em termos de segurança pública. Mas isso tem um porquê, Luciana. Não é uma mágica você ser uma ilha de segurança num oceano de insegurança que é o estado da Bahia. Nós somos uma ilha de segurança ainda. E eu espero, sinceramente, que possamos continuar com esses bons índices de Vitória da Conquista, porque se você for fazer uma análise assim, não muito técnica, mas a olho nu, por que em Conquista é diferente? Por que nós temos aqui essa sensação de segurança e a segurança realmente aqui é efetiva? Por que isso? Porque nós temos um apoio da gestão pública municipal, da gestão Sheila Lemos. Nós temos uma guarda municipal que, para nós conquistenses, é um motivo de orgulho. São 189 homens e mulheres da guarda municipal, muito bem treinados, muito bem qualificados. E aqui eu rendo minha homenagem à Guarda Municipal de Vitória da Conquista pelo excelente trabalho que eles têm feito no combate à criminalidade, né? Isso, inclusive, com efeitos reflexos, porque você verifica que as feiras livres, inclusive, recentemente receberam uma atuação mais incisiva da Guarda Municipal, e a gente observa ali que as pessoas hoje que frequentam as feiras livres de Vitória da Conquista já sentem, Ramon, já tem essa sensação de segurança por conta de uma atuação efetiva da nossa Guarda Municipal, mas nós temos investimentos também em outros setores que colaboram. Nós temos aí o Brilha, né? Brilha Conquista. O Brilha Conquista, que é um programa assim, de sucesso da gestão pública municipal, que você trouxe iluminação não só para a cidade de Vitória da Conquista, mas para os distritos, para os povoados de Vitória da Toda a Conquista. zona rural, né? Toda a zona rural atendida com esse programa maravilhoso, que é da gestão Sheila Lemos, o Brilha Conquista, né? Então, assim, são questões integradas que culminam numa boa segurança pública em Vitória da Conquista. É um bom planejamento de limpeza de vias, porque você tira ali possíveis esconderijos, você tem uma via bem iluminada, isso também afasta, né, o criminoso, o vândalo de praticar delitos, e você tem uma guarda municipal que é excepcional. Aliado a tudo isso, Luciana, eu não posso deixar de fazer justiça a um coronel que esteve aqui por anos, né, e teve a oportunidade de fazer um trabalho conjunto com a gestão Sheila Lemos, que foi o coronel Ivanildo, que hoje é o atual chefe da Casa Civil da gestão Sheila Lemos. O coronel Ivanildo, à frente aí da corporação, ele fez um excelente trabalho. Ele conseguiu tirar a Conquista, que me lembro que estava aí em uma situação muito ruim de segurança, né, pública. Inclusive, quando eu fui procurador, Conquista figurava como uma das cidades mais violentas do estado da Bahia, né? Eu fui procurador entre 2013 e 2016, não está longe. Então, Conquista saiu daquele patamar de cidade violenta para hoje ser a mais segura do estado da Bahia. Então, isso é boa gestão. É necessário que o estado da Bahia copie a Vitória da Conquista. É isso aí. O estado da Bahia tem que copiar a Vitória da Conquista, mas não é só na segurança pública, não, Ramon. Porque eu digo assim, a gente pode copiar o que é bom, a gente só não pode copiar o que é ruim. Mas copiar o que é bom não desmerece ninguém, não. Muito, muito pelo contrário, agrega valor. A gente tem que copiar o que é bom. Quando a gente fala que Conquista é exemplo para a Bahia, é por conta dessas boas políticas públicas. O estado da Bahia tem muito que aprender com Conquista em termos de segurança pública, tem muito que aprender com Vitória da Conquista na área de assistência social, sobretudo, não só o estado da Bahia. A União Federal tem muito a aprender com Vitória da Conquista na área de assistência social. Então, assim, nós temos levado os exemplos de sucesso para o Brasil, por que não dizer para o mundo? Tudo fruto de gestão pública de qualidade, né? Então a gente precisa de pessoas realmente comprometidas, competentes, para sentar na cadeira e fazer a diferença. É isso aí. E para a gente tentar agregar mais, como você acha que a gente consegue aproximar os jovens da política? Porque hoje tudo é política. Se você está até no seu trabalho, em tudo existe política. Para qualquer coisa existe a política, né? E, na sua opinião, o que poderia ser feito para se agregar, juntar mais, trazer os jovens para a política?
eu tenho desempenhado um trabalho incansável, né, de trazer os jovens para a política. Porque a gente percebe, esse desalento não é só do eleitor. Eu percebo que os jovens, ao longo do tempo, eles foram se desinteressando pela política. Isso para nós é muito ruim, porque nós somos feitos de gerações, né? Com certeza. A nossa geração, por exemplo, a minha, a sua, Ramon, ela já é uma geração que nós estamos, digamos assim, no meio da vida, na melhor das hipóteses, né? Então, por que não formarmos jovens politicamente conscientes, né? De que forma nós vamos trazer esse jovem para a política? Eu defendo com muita certeza, com bons políticos. Nós precisamos de bons exemplos na política. A forma de atrair o jovem é você sendo um bom político. É você tendo a respeitabilidade, mas é sobretudo você tendo a competência de mostrar para o jovem que é através da política que a gente consegue transformar a vida das pessoas. É dessa forma que nós vamos atrair esse público jovem, formando jovens que serão os nossos futuros vereadores, prefeitos, governadores, deputados. Se ele não começar cedo, entendendo a importância desse processo político, será tarde demais amanhã, porque vamos continuar com maus políticos. Então nós precisamos formar bons políticos. E aqui eu quero enaltecer alguns jovens que eu tenho visto assim com bom desempenho na política. Aqui em Conquista nós temos Beto Maron, o Betinho, e eu tive a grata satisfação de conhecer recentemente também o jovem Dudu Age, né, de Itapetinga. Esse menino, eu tive a oportunidade de conversar com ele, é um talento na política. Conversei com ele há pouco tempo, mas esse menino parece que tem 40 anos de política. Ele sabe muito. Então, me animei e convido os demais jovens que gostam de política a começar a estudar política, né? A entender o porquê a política funciona e como a política interfere na vida das pessoas. Como a política pode ser um instrumento de transformação social, e deve ser, que é a função primordial da política, é ser instrumento de transformação social. Então, esses jovens aí que estão ligados ao mundo político, eu quero dar os parabéns. E aqueles que não estão conectados ao mundo político, eu faço um convite. Comecem a analisar a política, comecem a fazer parte de movimentos. Mas é fazer aquela boa discussão, uma discussão saudável. Não é uma rivalidade, é uma discussão saudável. É o porquê se discute política no intervalo ali de uma aula na faculdade ou na escola. O porquê de discutir política de forma saudável. O porquê sondar que um nome pode ser melhor que o outro, né, num eventual cenário político. Então é isso, é discutir a política de forma saudável. É isso que vai fazer esse engajamento aumentar dos jovens, é fazer parte de agremiações partidárias, né, como tem aí a União Brasil Jovem e as outras siglas também poderiam ter essa ala para a juventude, né, é através de movimentos como esse que as pessoas começam a discutir política, começam a se interessar pela política, né, e a partir desse momento também que elas começam a colocar o seu nome à disposição no momento certo. Né? Será que é agora ou será depois? Quando é que eles vão se sentir preparados, por exemplo, a lançar o seu nome a um cargo político? Então, a gente precisa trazer os jovens. Os jovens são, eles são o nosso presente, eles não são só o nosso futuro, eles são o nosso presente na política e serão o nosso futuro. Eu gostaria de saber o que diferencia o Wagner Alves dos demais nomes que devem disputar assim, as eleições. O que diferencia, Luciana, é um projeto que nós temos na nossa agremiação partidária de renovação política. Deixar bem claro que nós não temos um projeto de poder. Nós temos um projeto político. Não é o poder pelo poder, é um projeto político. E num projeto político, você constrói políticas públicas de qualidade, pensadas para o povo e pelo povo. Num projeto de poder, você constrói para si próprio, para o seu grupo. Você quer se perpetuar no poder a qualquer custo. Então, isso não é um projeto que está pensando no bem da sua população. Quem tem projeto de poder não pensa no seu povo. Nós não temos projeto de poder. Nós temos um projeto político. E dentro desse projeto político nosso, nós trabalhamos com renovação política. Eu represento a renovação. O que me diferencia dos demais candidatos? A perspectiva de renovação e de trabalhar pelo povo de forma séria, não sendo um personagem. Eu não sou um personagem. Eu não sou fruto de marketing. Eu sou Wagner Alves, advogado há 26 anos, pai, filho e presta a ser avô, mas que aceitei essa missão, esse desafio, né,
com todas essas dificuldades para poder bem representar o nosso povo. Então, assim, me sinto preparado, né? Represento a renovação e quero fazer o melhor pelo nosso povo, se eleito for, com a permissão de Deus. É muito importante essa questão também que você falou dos políticos, de conversa, de discutir com os jovens e tal. Olhem o currículo de cada político, né? É muito importante, né? Você olhar o currículo daquela pessoa, o que ele vem fazendo, o que ele já fez, para que você possa realmente conduzi-lo a uma cadeira, né? Agora vamos falar um pouco do Wagner, você já começou a falar também aí. É, hoje, qual seria uma liderança política que inspira Wagner? Rapaz, Irma Lemos. Isso aí. Irma Uma, Lemos. uma grande política, uma grande liderança. Minha sogra me inspira, e com certeza inspira a Sheila também, pela honradez dela. Dona Irma Lemos, minha sogra, é uma liderança política respeitada. Eu, claro, eu tenho outras pessoas que me inspiraram na política, mas eu fiz questão de ressaltar a Irma Lemos, porque eu entendo e sempre defendi. Muitos já me falaram, Ramon, que eu teria que me adequar ao sistema para sobreviver na política. Pois eu lhe digo, esse sistema que existe aí na política não me representa. Eu não quero fazer parte desse sistema. Dessa política do toma lá da cá, não faço parte disso. Eu tenho a minha independência, eu tenho a minha autonomia, né? Então, quando eu digo assim, eu sempre falo, entre e saia da política quando for a hora de sair pela porta da frente. Dona Irma tem essa honradez, né, de ainda continuar na política, mas ter entrado e saído pela porta da frente. Assim como tantos outros assim o fizeram. Então eu tenho ela como minha inspiração política pelo cuidado que ela tem com a coisa pública. Por ter exercido o mandato por 3 vezes como vereadora, né, mas com muita honra, com muito respeito dos seus pares, da comunidade. Então, para mim, fazer parte de um grupo político que tem Irma Lemos hoje como presidente do diretório municipal, foi ela que recepcionou, inclusive, a minha ficha de filiação. Dona Irma é uma figura respeitada no Brasil, né? Onde você tem assim alguma menção à União Brasil de Vitória da Conquista, as pessoas se reportam a Irma Lemos. Sempre fiel aos seus pensamentos, sempre fiel aos seus princípios. Então, Irma Lemos é uma inspiração não só para mim, mas para toda uma geração. Verdade. Você saber como o senhor imagina a Vitória da Conquista e a região sudoeste nos próximos anos? Imagino que Conquista continuará crescendo num ritmo acelerado, porque o povo de Conquista é trabalhador. E porque em Conquista hoje nós temos uma gestão pública de qualidade. Sempre digo, Luciana, que ninguém investe onde a política pública não é de qualidade. As pessoas que se sentem encorajadas em investir numa cidade, numa região, é porque ali eles entendem que tem política pública de qualidade, né? Ninguém vai construir uma fábrica onde, por exemplo, o transporte público não é de qualidade. O que nós temos aqui, por exemplo, né, dentre tantas outras empresas, nós temos a DAS, que se instalou aqui em Vitória da Conquista, com mais de 7 mil funcionários. Se Conquista não tivesse infraestrutura, teria a DAS se instalado aqui, né? Então, claro, esses técnicos dessas grandes indústrias e empresas, eles primeiro fazem uma análise de campo, né? Eles fazem um estudo técnico para saber se aquela cidade comporta investimento daquilo também. Então, a partir do momento que nós temos gestão pública de qualidade de Vitória da Conquista, Conquista vai continuar crescendo. É a cidade que mais consome cimento, salvo engano, é no interior do Nordeste, não é só da Bahia. Então, isso mostra a pujança de Vitória da Conquista. Se aqui uma empresa, nós temos empresas aqui que são referências na área de construção civil, inclusive já investindo em outros estados. Se ela lança 1.000 unidades, são vendidas. Se lança 2.000 unidades, são vendidas. Se lança unidade para uma classe social A, B ou C, vende, mas se é de alto valor, também vende. Então, Conquista comporta investimentos grandes. Você vê investimentos, às vezes, do mesmo segmento se replicando pela cidade. Então, isso mostra a pujança de Vitória da Conquista. Conquista não tem mais como dar errado. Porque Conquista vai ter uma estagnação. Não. Conquista, eu enxergo Conquista com esse crescimento acelerado por muito mais anos. Porque Conquista se estruturou para isso. Agora, claro, se nós tivermos aí, eu espero que nós tenhamos,
um governo que realmente esteja comprometido com o crescimento, governo do Estado, e um governo federal para cá traga mais investimento, com certeza o nosso crescimento será muito maior. Mas mesmo abandonados pelo governo do Estado da Bahia e pelo governo federal, a Conquista tem crescido a passos largos, porque o seu povo é corajoso e a gestão nossa pública é muito eficiente. Isso aí, doutor. Queremos aqui agradecer essa sua presença hoje aqui, para que todos nós e todos os espectadores, né, possam conhecer mais doutor Wagner. E antes de encerrar, Ramon, eu gostaria de fazer uma última pergunta Aí, ao pré-candidato, dizendo assim, qual a mensagem que o senhor deseja levar para quem ainda não conhece Wagner Alves? isso aí. Perfeito, Luciano. Eu peço às pessoas que ainda não conhecem Wagner Alves que acessem a minha rede social, porque nós temos hoje aí uma ferramenta importante, né, para que você conheça o perfil do seu candidato. Então, que acessem a minha rede social e lá as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida, do trabalho, das propostas, né, o que esse pré-candidato tem a ofertar para o povo da Bahia, para o povo da região sudoeste. Então, eu não conto com espaço de TV porque o deputado, o candidato a deputado estadual, ele tem um tempo mínimo de TV. E hoje nós temos essa ferramenta importante porque, claro, mídia, rede social, você tem que ter muito cuidado ao acessar, mas é um instrumento importante para você se informar. Então, a partir do momento que as pessoas buscam a rede social para informação, eu tenho aí um Instagram, né, que ele pode ser acessado, é o Wagner Alves com W, e as pessoas lá nesse Instagram, eles vão saber exatamente qual é a proposta, o que essa pessoa está propondo. Então, para aqueles que não conhecem Wagner Alves, fora as reuniões que nós estamos participando aí com diversos segmentos, pode acessar a rede social e lá elas vão poder conhecer um pouco mais dessa pessoa que se colocou como pré-candidato, que sou eu. Muito bem. Esse aqui foi mais um panorama político, informação, diário e conexão à nossa sociedade, né, Ramon? Então, Isso vamos aí. aguardar até o próximo episódio, Ramon? Até o próximo episódio. Muito obrigado, doutor Wagner. Eu que agradeço a vocês, a Ramon, a Luciana. Desejo sucesso para vocês, né? Nesse novo podcast que nós temos aqui, Vitória da Conquista, e que isso traga muita informação de qualidade, que é o que vocês se propõem a fazer para o nosso povo da região sudoeste. Essa é a nossa intenção. Exatamente. Mas, Ramon, mas tem uma novidade aí para acontecer, Vitória da Conquista. Vai ficar na história, Vitória da Conquista de 22. Estamos lançando agora, no dia 22 de maio, às 18 horas, no Espaço Rafik, a nossa pré-candidatura, inclusive isso já consta aí, né? Nós teremos aqui a presença da chapa majoritária, teremos a presença de ACM Neto, de Zé Cocá, de João Roma, senador Ângelo Coronel também estará presente, alguns deputados federais que trabalham por Vitória da Conquista também estarão lá presentes. Então, vai ser uma honra recepcionar essas pessoas e lançar a pré-candidatura num espaço ali que já está destinado à apresentação de propostas, mas, sobretudo, a essa largada aí de pré-candidatura para a gente dar seguimento aos trabalhos e às propostas. É isso aí. Temos a certeza que será um sucesso total. Até o próximo sábado. Obrigado. Até o próximo.